presidente da Academia Cearense de Medicina. Da Academia Cearense de Medicina. Amigo de todas as horas. Demais componentes da mesa, meus senhores, minhas senhoras. Há aproximadamente um mês, recebi do presidente da Academia Cearense de Medicina, querido colega Dr. Vladimir Távora, o honroso convite para saudar os dois mais novos membros dessa Arcádia, doutores José Nogueira Paz e Luiz Arisneide, recentemente eleitos como ocupantes das cadeiras de número 31 e 66, patroneadas, respectivamente, pelos inesquecíveis médicos Aurélio de Lavor e João Barbosa Pires de Paula Pessoa, o que nos deixou, ao mesmo tempo, orgulhoso e preocupado. Orgulhoso pela importância da tarefa a ser executada e preocupado por estar beirando os 80 anos, quando as lembranças começam a se diluir nas brumas do esquecimento, deixando o ontem mais longe do agora e tornando difícil a busca da palavra adequada para expressar o pensamento desejado, marcando assim a chegada da senilidade, nem sempre bem aceita. A noite de hoje é significativamente especial. Com justiça, a Academia Cearense de Medicina embelezou-se e se encheu de inusitada alegria para este acontecimento, que certamente será lembrado para sempre por todos nós. Os respiandários de hoje têm marcadas atividades nas especialidades médicas abraçadas, sendo reconhecidos como obreiros de intensa ação. O Dr. Luiz Arisneide Aires Leal nasceu em Caridade, típica cidade do interior do Ceará, em 3 de abril de 1939. Realizou o seu estudo fundamental nas Escolas Reunidas de Caridade e o ensino secundário graus 1 e 2 em Fortaleza, no Liceu do Ceará, de 1954 a 1961. Ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará no início dos anos 60, tendo alcançado a graduação em 1967. Fez curso de residência em clínica médica nos anos 68 e 69, sempre com marcado brilhantismo. Foi médico assistente do ambulatório de geriatria do Hospital Walter Cantilho de 1968 a 1970. Médico da Santa Casa de Misericórdia de 1968 a 1971 e médico do Hospital Fernando Stalo de 1971 a 1974. Médico auditor da Unimed 1999 a 2013. Em 2005, foi nomeado geriatra do Instituto de Previdência do município de Fortaleza, IPM Lar, e geriatra do Programa de Promoção da Saúde da Unimed do Ceará em 2003. Desde cedo, após a graduação em Medicina, despertou singular interesse pelos problemas médicos da terceira idade, destacando-se com total empenho, dedicando-se com total empenho à geriatria e à gerontologia, tornando-se figura destacada, sendo seu nome sempre vinculado ao ensino e avanços dessas especialidades em nosso estado. Atualmente, o Dr. Arisneide é referência em geriatria e gerontologia. Foi ainda professor de Biologia da Secretaria de Educação do Ceará, de 1964 a 1971, e professor de Biologia do curso pré-vestibular do Diretório Acadêmico 12 de maio, isso em 1967. Foi sócio fundador da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seção do Ceará, em 1971.
cooperado fundador da Unimed de Fortaleza e conselheiro fiscal entre 1978 e 1994. Tem título de especialista em geriatria e gerontologia pela Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria e pela Associação Médica Brasileira. Dr. Luiz Aires Neide foi autor da crônica O Liceu que eu não esqueci, publicada no livro do Jubileu do Liceu do Ceará. Foi também autor do livro Cooperativismo Médico no Ceará, publicado em 2010. É coautor do livro O Estilo de Vida Saudável do Idoso, publicado em 2012. Amante das letras, o Dr. Luiz Aires Neide ainda encontra tempo para se dedicar à Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, onde exerce participação ativa. O segundo recipiendário da noite é o Dr. José Nogueira Paz Júnior. Nasceu em 16 de outubro de 1939, na cidade de Itajubá, estado de Minas Gerais. O currículo do homenageado é muito amplo, constando de 248 itens, em que apresenta sua rica qualificação. Assim, seu currículo será apresentado em forma resumida. Dr. Nogueira cursou o primário no Colégio Estadual de Curitiba, Paraná, em 1950. O curso secundário no primeiro ciclo do Colégio Barão de Antonina, em Curitiba, em 1951, e também no Colégio Cearense Sagrado Coração, de Fortaleza, de 1951 a 1954. O segundo ciclo foi cursado no Colégio Militar do Rio de Janeiro, de 55 a 57. Cursou Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, do Rio de Janeiro, colando grau, em 1964. Fez jus ao Prêmio Universidade do Brasil, conferido no ato de formatura, em 1964, por alcançar o terceiro lugar na classificação final do curso médio. Especializado em cardiologia pela Universidade do Kansas, de 1967 a 1968. Tem título de especialista em cardiologia, conferido pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Cardiologia, em julho de 1972, instrutor do ensino superior da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em 1965, professor assistente junto ao Departamento de Medicina Clínica do Centro de Ciências de Saúde da UFC, 1966 a 1967. Coordenador do internato no curso de medicina da UFC em 1965 e 1967, professor adjunto do Departamento de Medicina Clínica do Centro de Ciências de Saúde da Universidade Federal do Ceará, em regime de 40 horas, em agosto de 1977. Professor titular junto ao Departamento de Medicina Clínica do Centro de Ciências de Saúde da Universidade Federal do Ceará. Foi chefe do serviço de hemodinâmica no Hospital de Messejana entre 1970 a 1982. Diretor superintendente do Hospital Universitário Walter Cantilho da UFC entre 1974 a 1982. Presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e de Cardiologia Intervencionista. Presidente da Associação de Hospitais Universitários, ABEM, em 1979, professor adjunto de Cardiologia da UFC de 1974 a 1982, professor titular de Clínica Médica da UFC de 83 a 94, presidente da Sociedade Cearense de Cardiologia de 1978 a 1980, participante do primeiro encontro cardiovascular da Universidade de Rotterdam, na Holanda, de 30 de janeiro a 3 de fevereiro. Participou do 7º Congresso da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista em julho de 2001, no México. Participou também
do Colégio Americano de Cardiologia em março de 2001, em Orlando, na Flórida, USA. Participou do 4º Simpósio Internacional em março de 2001, em Orlando, na Flórida. Participou do 10º Congresso da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista em Buenos Aires, Argentina, em agosto de 2004. Foi também diretor clínico do Hospital Prontocardio. Muito dinâmico, Dr. José Nogueira participou de mesas redondas, bancas examinadoras e importantes jornadas médicas, onde relevantes temas ligados ao ensino e à prática da cardiologia foram discutidos. Queridos colegas respiandários José Nogueira e Luiz Aires Neide, ser médico e exercer a medicina por tanto tempo e em diferentes modalidades requer disponibilidade, entrega, estudo e paciência. Nós nos conhecemos há muitos anos, quando inexperientes, lépidos e fagueiros, ávidos por conhecimentos novos, caminhávamos pelos corredores e enfermaria do Hospital Walter Cantídio, tentando descobrir o futuro que nos aguardava. O tempo parecia parado, e no nosso peito o coração batia acelerado, cheio de esperança e alegria. A mesma alegria que sentimos agora, ao vê-los ultrapassarem o estreito portal da Academia Cearense de Medicina. A Academia Cearense de Medicina conhece vocês e sabe do potencial de cada um e do muito que conseguirão contribuir para o engrandecimento da nossa arcada. O sucesso obtido em suas vidas profissionais foi resultado das virtudes, do esforço e da competência exercida por vocês ao longo do tempo no exercício de suas atividades cotidianas, tornando-os, com justiça, merecedores de um lugar na galeria da Academia Cearense de Medicina. Estamos novamente juntos e felizes para festejar o êxito alcançado. É hora de comemoração, mas também de muita responsabilidade. Como todo ser vivo, temos o dever intransferível de dar prosseguimento à vida, gerando novas vidas ou zelando por elas. Como seres pensantes, temos compromissos de diferentes ordens e obrigações éticas, humanitárias e sociais. Obrigações para conosco, para com os nossos semelhantes, para com a natureza e para com o universo, pois fazemos parte de um grande, indivisível e misterioso todo, ainda não percebido e compreendido por larga parcela da humanidade. Além de seres pensantes, somos médicos. E como tais, somos guardiões de parte da vida, o mais extraordinário fenômeno cósmico até hoje conhecido. Fomos, em nossa caminhada pela vida, contemporâneos e testemunhas de acontecimentos os mais variados. Vimos guerras absurdas, como a de Hitler, iniciarem e findarem sem nenhum propósito, ceifando vidas, principalmente de jovens, em pleno esplendor da mocidade. Vimos o planeta Terra, azul, limpo, saudável e belo, se transformando paulatinamente em afro-enfermo, com o oxigênio de sua atmosfera quase irrespirável, como acontece nas grandes metrópoles. Vimos rios e lagos contaminados pelos dejetos humanos e pelos resíduos das grandes indústrias. Vimos assassinatos cometidos por mentes fanáticas, como nas mortes de Martin Luther King e Mahatma Gandhi, estupidamente abatidos. Vimos o clarão da bomba de Hiroshima arrasar uma cidade inteira e aviões-bombas porem abaixo impiedosamente o coração financeiro do capitalismo poderoso. Vimos um presidente insano, em busca de petróleo, invadir e liquidar as bases econômicas de um povo sofrido sob o jugo de um ditador desvairado. Mas enquanto as tragédias se sucediam, paralelamente, fenômenos fantásticos,
também aconteciam. Assistimos à chegada do homem à Lua, o aparecimento e o evoluir do computador. Assustou-nos o primeiro transplante de coração feito pelo Dr. Barnard na África do Sul. Com preocupação, mas também com esperança, vimos a manipulação das células-tronco e o desvendar do genoma humano acontecerem. Assistimos à descoberta de grande número de vacinas que certamente evitam mortes e sofrimentos. Mas apesar de tanto progresso, estranhamente, verdades incontestáveis, muito significativas para a vida humana, só recentemente foram valorizadas, como gordura não é sinal de saúde, comer pode fazer mal, cigarro é um veneno mortal, exercício físico prolonga a vida, mas o fundamental é o amor. Em seus 2 milhões de anos, o Homo sapiens, em sua escalada vertiginosa até os tempos odiernos, muito criou, aprendeu, descobriu e inventou. Mas nada se compara à fé. A fé que cura, que consola, que tranquiliza, que afugenta o medo e ainda, se você se comportar bem, no final da jornada, ela abre as portas do paraíso e lhe oferece uma existência eterna plena de felicidades. Quem não tem fé é o mesmo que não dispor de um par de muletas para se manter de pé no momento em que as pernas fraquejarem. Todos nós somos feitos de poeira de estrelas, de poeira hidratada e efêmera, que pensa, que ama e que tem sonhos. Sonhos pequenos, sonhos maiores, sonhos irrealizáveis, sonhos coloridos. E eles, os sonhos, são a grande força propulsora das realizações humanas. E foi esta grande força que fez de vocês pessoas muito especiais, queridas e médicos competentes e vitoriosos. Doutores José Nogueira e Luiz Aires Neide, parabéns pelo êxito alcançado e sejam bem-vindos a esta casa. Muito obrigado.